Olá, sejam bem-vindos. Cá estou eu por mais um pequeno vídeo e desde já agradeço muito o feedback que tenho recebido. Se gostarem destes vídeos, por favor, subscrevam o meu canal do YouTube, assim eu também fico a saber que estão desse lado e é realmente muito gratificante nesta altura em que estamos todos um bocadinho isolados, saber que há pessoas atentas e a ver aquilo que estamos a fazer. Bom, hoje eu gostava de falar precisamente sobre isto, sobre o que é que esta situação que nós estamos a viver com esta doença, este Covid-19, o que é que esta situação está a provocar nas nossas vidas. Para além do medo, da incerteza, todas essas coisas de que nós já falámos, há consequências práticas muito palpáveis. Entre elas, o facto de uma grande maioria das pessoas estar confinada à sua casa. E aliás, eu poderia dizer que toda a gente, mesmo aquelas que não estão em casa, mesmo aquelas que estão a trabalhar fora de casa neste momento e que continuam a trabalhar apesar desta emergência nacional, também essas pessoas viram as suas rotinas completamente alteradas. Eu diria, neste país não há ninguém que tenha a sua vida exatamente igual ao que estava há umas semanas atrás. Isto porque realmente esta situação de emergência obrigou a que nós mudássemos a nossa forma de viver, os nossos horários, as nossas rotinas, enfim, alterações muito práticas. E era sobre isto que eu gostaria de falar hoje. Bom, o que é que acontece? O ser humano, por natureza, não é muito propenso à mudança, ou seja, as mudanças, sobretudo se forem mudanças impostas, como é o caso destas de que estamos a falar, nós não gostamos muito delas. E porquê? Porque qualquer mudança que aconteça na nossa vida obriga-nos a sair da nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto é aquela zona onde nós fazemos as coisas de uma forma mais ou menos rotinada, sabemos o chão que pisamos, portanto estamos tranquilos e confortáveis. Quando acontece uma mudança, nós temos que nos adaptar a ela e, portanto, isso obriga-nos a sair dessa tal zona de conforto. Então, a nossa primeira reação, que é, enfim, muito natural, é procurarmos, mesmo numa situação de mudança, manter coisas, hábitos, rotinas que nos fazem sentir como se não tivéssemos efetivamente mudado ou tornar essa mudança mais pequena. E então, o que acontece, e certamente poderá ter acontecido convosco nos primeiros dias, é, apesar das circunstâncias serem diferentes, existem coisas que eram nossas rotinas anteriores que nós tentamos manter e trazer para esta nova situação. Haverá, logicamente, coisas que nós não queremos manter e que não queremos trazer. Essas são aquelas rotinas de que nós não gostamos. Por exemplo, levantar, sei lá, às 7 da manhã ou às 6:30 da manhã. Se calhar, para uma pessoa que agora está em casa e que não tem essa necessidade por razões de trabalho ou outras, é possível que vá mudar essa e comece a acordar um bocadinho mais tarde. Mas, por exemplo, se calhar aquela pausa para o cafezinho à meia da manhã, vai tentar manter. Desta vez já não consegue fazer com os colegas no café do bairro, mas vai tentar talvez em casa fazer também um cafezinho parecido e sentar-se um bocadinho, mais ou menos à mesma hora que fazia quando estava a trabalhar. E pronto, e assim, estas coisas, no fundo, aquelas coisas que nós gostamos, nós tentamos manter nos primeiros tempos. Isso é uma forma que nós temos de sentirmos que não perdemos completamente a conexão à nossa antiga realidade. E com o tempo vamos percebendo que dessas coisas, dessas rotinas que nós tínhamos, há algumas que se adaptam à realidade nova e há outras que não se adaptam, mesmo que nós gostássemos muito delas, porque não são práticas, porque não são execuíveis. E então essas tendencialmente vamos eliminá-las. E eu hoje falo-vos disto porque acho que estamos naquela fase em que, para a maior parte das pessoas, essas que estão em casa ou aquelas que continuam a trabalhar, mas em condições diferentes, já passou o tal período de adaptação e neste momento já estão fixos e de alguma forma, não diria adaptados, mas pelo menos conformados com a nova realidade, que é esta que estamos a viver. Há alguns a trabalharem ainda, por exemplo, em teletrabalho, outros a trabalharem mesmo no seu local de trabalho, mas com muito menos gente, e outros perfeitamente confinados a casa e sem sair de casa. Bom, então chegamos aqui a uma altura em que a grande maioria de nós já está nesta nova situação há pelo menos 2 semanas. Para alguns até se calhar é mais tempo do que isso. Costuma-se dizer que quando surge uma nova realidade e de fim daquele período inicial em que tudo é novo e estamos a tentar sobreviver, digamos assim, adaptando-nos o mais possível à nova situação, começam a surgir oportunidades. E é verdade, todas as situações de mudança também são oportunidades no sentido em que nos trazem a possibilidade de adquirir novas competências. E era aí que eu queria chegar hoje. Olha, e aqui entra em ação uma coisa muito importante que são as nossas crenças.
O que é que são crenças? Bom, crenças são coisas em que nós acreditamos, muito simplificadamente é isso. Podem ser crenças totalmente conscientes, são coisas que nós acreditamos e que nós sabemos que acreditamos e que temos consciência disso, mas também podem ser coisas que estão ao nível do nosso inconsciente. E essas são talvez aquelas que são mais importantes aqui porque elas influenciam-nos mesmo sem nós nos darmos conta. As crenças tanto podem ser crenças potenciadoras como podem ser crenças limitantes. Exemplo de crenças potenciadoras. Olhem, por exemplo, algumas de nós mulheres, ou muitas de nós mulheres, acreditamos que temos um sexto sentido, ou a chamada intuição feminina. É uma crença potenciadora. Acho que não existe qualquer prova científica de que isso realmente exista, mas para quem acredita nisso, para uma mulher que acredita nisso, pode ser potenciador porque em determinadas situações faz sentir a mulher empoderada, porque pode utilizar esse tal sexto sentido, essa tal intuição em seu benefício. Outra crença que também é potenciadora e que muitas mulheres têm é aquela crença de que nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não existe qualquer prova científica de que seja assim. Na verdade, tanto nós, mulheres, como os homens, quando tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, a nossa atenção, o nosso foco dispersa-se e, portanto, a probabilidade de fazermos bem feitas várias coisas em simultâneo é muito baixa. Precisamente por isto, porque o foco está disperso por várias coisas em simultâneo. O que por vezes acontece é que no caso das mulheres há uma série de rotinas, de coisas que nós fazemos praticamente sem pensar, e essas sim nós conseguimos fazer ao mesmo tempo que estamos a fazer outra coisa. Por exemplo, imagine falar ao telefone e estar a fazer uma tarefa doméstica, a fazer uma cama ou a limpar qualquer coisa. O ato de fazer a cama ou de limpar a casa pode estar de tal forma rotinado que a mulher precisa apenas de se concentrar na chamada telefónica e, portanto, consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, na verdade, não há nenhuma prova científica de que seja efetivamente, que as duas coisas consigam ser feitas e bem feitas e que as mulheres tenham uma capacidade diferente dos homens neste aspecto em particular. No entanto, é uma crença potenciadora para as mulheres que acreditam nisso, realmente sentem-se muito poderosas por estarem a fazer três coisas ao mesmo tempo e, no seu entender, estarem a fazê-las bem feitas. Bom, estas crenças potenciadoras não me preocupam muito. Podem, enfim, ser um bocadinho perigosas em algumas circunstâncias, mas perigosas no sentido em que nos podem fazer crer que temos um poder que nós efetivamente não temos. Mas essas crenças não me preocupam. Aquilo que eu gostava de falar hoje era sobre as crenças que nos limitam. Essas sim podem ser altamente bloqueadoras das nossas capacidades.